Oi gente, tudo bem? Prazer. Olha, pra quem não me conhece, o meu nome é Cleiton e nesse canal eu utilizo a psicologia e a psicanálise para estar explicando algumas coisas que podem acontecer no seu cotidiano. E nesse vídeo eu vou estar explicando o porquê o seu filho ou filha é viciado no celular, por que as crianças não saem do smartphone, tudo bem? Então, se você já sabe o motivo, já vou pedir para você deixar aqui no comentário. Se você não sabe, então por favor, já curte esse vídeo, já segue o canal e bora para a explicação. Vamos lá! Olha gente, atenção! Se você deixa a sua criança passar muito tempo utilizando os smartphones, tendo acesso a conteúdo de brincadeiras no YouTube ou pelo aplicativo, isso com o passar do tempo, vira um perigo. Por quê? Independente se você for pai, mãe, primo, tio, avô, não tem problema. Se você ensina, leciona educação, você tem que ficar atento. Por quê? Com o passar do tempo, essas ideias, essas brincadeiras, a criança ela é muito imaginária, ela brinca muito, ela fantasia muito. Só que com o passar do tempo, essa ideia que ela imaginou, que ela brincou, vai se tornando um valor. E dependendo do que conteúdo que ela acessa, esse valor fica tão internalizado que é difícil mais para frente mudar. Então, a ideia é que esses valores sejam passados por vocês responsáveis. Para estar explicando o que acontece, eu vou estar utilizando o teórico Winnicott, um psicanalista, sobre o livro Brincar e Realidade, sobre a questão dos objetos transicionais. Eu vou estar explicando para vocês que o correto é o quê? O objeto de identificação da criança, ao invés de ser o smartphone com conteúdos que tem nele, ser você que é responsável. Vamos lá que eu vou explicar para vocês. Gente, a criança, quando ela é bebê, ela passa por algumas fases. Uma das primeiras fases que ela passa é a fase oral, onde ela conhece o mundo através da boca. Então, tudo que ela quer conhecer, ela põe na boca. Então, ela tira prazer através disso. Então, ela põe muito a mão na boca, ela tira um prazer absurdo da sucção do leite materno da mãe. Quando ela quer conhecer algum objeto, ela vai e põe ele na boca. Porém, devido a esse prazer que ela sente na sucção do leite da mãe, a criança, ela não, ainda no momento, ela não se vê como um ser único no mundo. Ela entende que ela e a mãe são uma pessoa só. E com o tempo, com a mãe, ela tende a se distanciar da criança. A mãe precisa, por exemplo, voltar ao mercado de trabalho, ela não é tão solícita assim com a criança, a mãe, às vezes, ela demora 30 segundinhos para ver porque o bebê tá chorando. E nisso, os pais, ou quem for a pessoa ali que cuida e transmite afeto para a criança, dá para ela um brinquedo, um objeto. E com esse objeto, a criança ela começa a exercitar a sua mente, a sua fantasia e a criar, fantasiar. E isso, com o tempo, vai ajudar a criança a, como antes, ela tirava prazer através da boca e da sucção. E com esse brinquedo e com o distanciamento da mãe, a criança vai começar a se reaver outras formas de tirar prazer. E inicialmente, como antes ela não se via como um objeto, como um ser único no mundo, se via como parte da mãe, ela começa a se ver como um ser único no mundo, justamente devido a esse distanciamento da mãe e esse exercício com esse objeto, que o Winnicott chama como objeto transicional, que pode ser tanto objeto ou como uma fase. O que isso auxilia? A criança, ela remete esse objeto, ela transmite para ele muita carga emocional e simbólica, que remete à mãe ou quem transfere afeto para essa criança. Então, o que acontece? Esse objeto ele pode ser um brinquedo, uma boneca, um carrinho, pode ser um lenço, uma chupeta,
pode ser um cobertor específico que tem um cheiro que remete a essa pessoa que é responsável por transmitir muito afeto. Como a criança ela aprendeu a se reaver com a falta da mãe ou do pai com um brinquedo, esse brinquedo é como se fosse uma grande ilha segura para ela, aonde ela carrega nessa ilha, que é o brinquedo, muito sentimento simbólico que é remetente ao pai ou à mãe. Então, o que acontece? Quando, por exemplo, a criança ela tá passando por uma fase de transição difícil para ela, que ela não quer sair da zona de conforto que ela tá no momento, por exemplo, ir para a escola, onde ela vai se distanciar mais ainda dos pais, passar por uma nova fase de vida, ela carrega esse objeto transicional, que é uma ilha, onde ela se sente segura. Então ela carrega essa... É como se ela fosse... É como se esse objeto fosse algo seguro para ela. Por mais que ela esteja fisicamente em um ambiente diferente, esse objeto vai remeter a um passado de conforto para ela. Então, praticamente, um objeto transicional, ele é isso. Mas aí vem o tchan do vídeo. Porque até então, a boneca, gente, ela, assim, a criança, ela remete simbolismo, remete emoções para esse objeto. A boneca, ela não transfere de volta esse simbolismo, essas emoções ou ideias, que é totalmente diferente de que dos smartphones, dos celulares que os pais dão para a criança. E esse é o perigo. Gente, o perigo do objeto transicional que dá retorno, que seria os smartphones, é o seguinte. Vamos lá. Quando nós somos adultos, normalmente nós também temos nossos objetos. Você, pai ou mãe, que, por exemplo, vai fazer uma viagem longe e angustiante para você ficar longe do seu filho, normalmente o que você faz? Você leva uma foto, você leva um lenço, alguma fralda, alguma coisa que remete o cheiro do seu filho. Isso te ajuda a você lembrar mais forte dele no momento que você está longe. Assim como as crianças também, na fase de transição de alguma fase difícil, carregam o objeto dela. Só que o problema é que esses objetos que a gente tem como um objeto emocional, ele não dá retorno. Nós transferimos carga emocional para eles. Os smartphones, que são um presentinho que vocês dão para os seus filhos, eles têm retorno. Que retorno é esse? Quando vocês entregam um presente desse para o seu filho, ele fica à mercê de suprir de qualquer forma uma possível falta de carinho ou atenção que vocês podem não ter tempo de dar para o seu filho. Eu sei que muitos dos pais têm 1, 2 empregos, a vida é difícil, a vida é bem dinâmica. E às vezes para você fazer o seu filho ficar um pouco quietinho devido à faculdade, devido a algum trabalho, ou devido ao cansaço, você vai lá e libera o celular para ele. Só que o problema é a criança acostumar com um objeto transicional que dá retorno para ela simbólico de diversas coisas diferentes. Exemplo, digamos que vocês, na sua família, ninguém xinga. E de repente o seu filho falou um palavrão. Aí vocês se perguntam, mas da onde veio esse palavrão? É da escola? Não, pode ser do smartphone. Ele pode ter escutado alguma música imprópria. E às vezes ele não sabe o significado do palavrão, mas ele repetiu, entendeu? Então essa questão, e que com o tempo, como eu falei lá no início do vídeo, vai haver uma troca. Ao invés de vocês pais serem o objeto de identificação da criança, por suprir justamente essa demanda de atenção, o objeto de identificação vai ser outro, vai ser justamente os smartphones e a rede, o que ela tem a apresentar. É super colorido, tem vídeos divertidos, e muitas vezes acontece uma troca. Às vezes você, pai, chega no seu serviço e quer brincar com seu filho, ou o seu filho está ali no smartphone. Então acaba acontecendo uma troca. Aí quando chegar a adolescência, vocês vão se perguntar, poxa, meu filho está distante, está diferente. Então assim, esse objeto de identificação ele foi trocado.
Mas agora eu vou dar algumas dicas para vocês, 3 em específico, como que retirar esse smartphone de forma calma e segura dos seus filhos. Dica número 1. Substitua o momento que o seu filho ele quer utilizar o celular por alguma atividade motora na qual ele vai exercitar a sua mente e o corpo, com brincadeiras como pique-pega, pique-esconde, brincadeiras de memória, brincadeira que vai fazer ele locomover e que também vai exercitar a mente da criança em pensar, em criar e fantasiar de formas diferentes. E também, se possivelmente, trazer como exemplo, por exemplo, o esporte, algum sentido moral para ele, tudo bem? Essa é a dica número 1. Dica número 2. Pegue, se o seu filho tiver um smartphone separado, ou ele por acaso utilizar o seu, veja que tipo de conteúdo ele está vendo e faça uma troca. O que vai ser isso? Você vai ver os tipos de brincadeira que o seu filho olha no YouTube ou no aplicativo como o TikTok e vai fazer isso com ele de forma presencial. Então você vai começar a inverter aos poucos essa identificação. Para o seu filho não ficar tão fixado assim no celular e fixar mais em coisas reais como você, seu pai, sua mãe ou qualquer pessoa que faz parte dessa família em relação à identificação. Tudo bem? Essa é a número 2. Dica número 3, gente. Tire o smartphone de forma gradual, de forma lenta. Não tire de uma vez só. Porque você, pai ou mãe, não vai ficar aguentando o seu filho sofrer, chorando, por mais que seja pirraça. De alguma forma, esse choro deve doer em algum lugar aí de vocês, tudo bem? Então, mescle a dica número 1, a número 2 e tire de forma gradual, para que não seja tão também dolorido para a criança. Porque de uma hora para outra, vocês tiram uma coisa que mais é divertida para eles, eles também vão sofrer. Mesma coisa de vocês, por acaso, gostar muito de uma atividade e de repente acontece alguma coisa e impossibilita de você acessar esse prazer dentro dessa atividade, tudo bem? Então, já queria agradecer a vocês por esse vídeo. Quero que vocês comentem aqui pra mim no comentário qual é a sua dificuldade com o pai ou mãe, ou que tipo de conteúdo o seu filho acessa no seu smartphone, ou se ele tiver um pessoal, tudo bem, gente? Então, muito obrigado, esse foi o vídeo e até o próximo. Tchau, tchau!